Oi, turma. Do livro Amanhecer de uma Nova Era, de Valdo Franco, Manuel Filomeno Miranda, no capítulo 11, as atividades prosseguem luminosas. Encontrávamos-nos emocionados, como não nos recordávamos de momento igual em nossa jornada evolutiva. Os acordes do amor cantavam ternura interior e podíamos perceber o inaudito júbilo que todos vivíamos naquele momento. E se a gente lembrar, foi emocionante mesmo, né, gente? O narizinho ficou vermelho, fiquei chorando, foi difícil aqui. O capítulo 10 realmente foi emocionante. Em situação diversa, estavam os acompanhantes do Rabino, que gritavam, solicitando sua libertação, ameaçando de permanecerem em sítio demorado em volta da instituição. A operação de socorro aos companheiros que se adentravam com ele prosseguia em clima de bondade, removendo-se uns, liberando-se outros que fugiam de retorno ao exterior do edifício, unindo-se aos seus cômpares, e o irmão Anacleto, visivelmente sensibilizado com tudo quanto ocorrera, aproximou-se do nosso mentor e agradeceu-lhe o socorro incomum. Nós outros não conseguíamos absorver todas as ocorrências fascinantes que testemunhamos. Logo que foi possível, interrogamos o benfeitor a respeito da decisão do Santo de Assis em franquear as portas de saída para o rebelde. Sem nenhum agastamento pela pergunta ingênua, sorrindo gentil, ele respondeu: o nosso bem-aventurado sabia que a mãezinha do enfermo espiritual cercava-se naquele momento para, com o seu poder de amor e bondade, sensibilizá-lo no difícil transe. O cultivo de um sentimento destrutivo, como o ódio, em quase 5 séculos, condensa-se de tal forma no íntimo do espírito que palavra alguma consegue diluir. Torna-se necessária a força incoercível do amor sem limite para alterar a consolidação energética. Naquele momento, mais do que explicações e debates, tornava-se indispensável algo que o abalasse pela surpresa e encantamento de tal forma que perdesse o controle da razão e dos propósitos infames acalentados por tanto tempo. As palavras do imitador de Jesus, envoltas na sua vibração de amor universal, tinham como objetivo criar o campo emocional para o reencontro ditoso. Nenhum de nós possui esse poder sublime que ele alcançou pela abnegação e perfeita imitação de Jesus. Somente quem é capaz de amar sem qualquer discriminação consegue alterar o roteiro desditoso daquele que se entrega à loucura e à dissipação. Ele sabia que o revel não teria como retornar ao lado externo do edifício, desde que, a partir do momento em que se adentrou da sala, passou a beneficiar-se da psicosfera ambiente, desimpregnando-se pouco a pouco das camadas constritoras e doentias que o asfixiavam e às quais se adaptara. Após a bênção da luz, o ser humano jamais opta pela escuridão. E agora que irá acontecer ao Rabino, indagamos. Despertando logo mais em nossa colônia, respondeu jubiloso, será atendido demoradamente por nossos amigos psicoterapeutas espirituais, que lhe trabalharão os conflitos, preparando-o para os acontecimentos a que faz jus pela tremenda rebeldia e pelos transtornos e problemas que haja causado aos seus irmãos desencarnados e encarnados. Logo que seja possível, irá trabalhar para libertar as centenas de comparsas que ludibriou e fixou na região infernal onde se homiciou, contribuindo para a mudança de conduta de todos eles, vítimas da própria e da sua insânia. Ninguém consegue fugir à consciência por tempo total, sendo despertado em momento próprio, a fim de recomeçar do ponto em que passou a comprometer-se refazendo o caminho. Ser-lhe-á demonstrado que a perseguição e a morte infames de que foi vítima têm suas raízes nos longínquos dias em que, ao lado de Elias, às margens do córrego Quisson, passou a fio de espada os adoradores de Baal com ímpar crueldade e raiva. Não poucos vitimados pela Inquisição traziam esculpidos no ser os sinais daquele antigo massacre revestido de crueza
porque eram adoradores de Deus pagão, como se um erro pudesse ser resgatado mediante o comportamento criminoso daqueles que se dizem responsáveis pelo destino dos outros. Nada acontece sem que se encontre encadeado a fatores precedentes. Toda vítima em si mesma um algoz em recuperação ante os divinos códigos. Silenciou, mergulhando em reflexão que respeitamos. José Petitinga e Jesus Gonçalves, que tudo acompanhavam, igualmente tocados nas fibras mais íntimas e que cooperavam durante a remoção dos espíritos que permaneceram no ambiente, comentaram, realmente sensibilizados. Jesus asseverou: guardo comigo as chagas inomináveis do verdugo criminoso dos séculos 4 e 5, quando, na volúpia da loucura do poder a serviço de Roma, dizimei vilas, aldeias, cidades inteiras em selvageria incomum, culminando com o tremendo saque da mesma cidade em 410, um pouco antes de desencarnar. Mais tarde, ainda fascinado pelas glórias mentirosas do mundo, cometia hediondos crimes por meio de intrigas na corte francesa, assinando huguenotes de início, depois católicos rebeldes e as vítimas que ainda gritam por socorro em La Rochelle. A ranceníase que me tomou na última jornada carnal foi-me o medicamento próprio para a enfermidade de longo porte que o espírito conduzia e que somente o tempo e o trabalho podiam servir de terapia definitiva para a libertação total. Posso, portanto, imaginar o que está reservado ao irmão infeliz que agora começa outro capítulo da vida. Vendo, revejo-me e dobro-me ante o sublime fardo do sofrimento depurador, agradecendo-lhe a presença. Só um minuto, gente. Deixa eu marcar aqui, senão depois eu esqueço. Concordando inteiramente, Petitinga adiu. Também conheço de perto a perseguição e a dificuldade por haver abraçado na terra a consoladora doutrina de Jesus desvelada pelo Espiritismo. Naqueles dias heróicos do começo do primeiro quartel do século XX, a intolerância clerical de ambos os lados da vida era pertinaz e poderosa. Ante os sofrimentos que se iniciaram nos primórdios da adesão à fé grandiosa, o vinagre do sofrimento vertendo em quantidades do coração ralado pela dor, fez que procurasse auscultar o mundo íntimo e lá descobrir as causas desencadeadoras do processo iluminativo. Hoje bendigo todo e qualquer testemunho procurando no trabalho da caridade e amparo o apoio para a renovação interna, ao tempo que compartilho com meu próximo tudo quanto os céus me têm ofertado em rica messe de paz e alegria. Chegara o momento de reconduzir os convidados reencarnados aos lares, o que aconteceu mediante a cooperação dos trabalhadores do amor à caridade. Inúmeros dos espíritos que se haviam adentrado com o rabino na sala e ali ficaram após a rendição do chefe, optaram pelo retorno saindo em disparada. Isso lhes foi outorgado porque o livre-arbítrio é sempre a primeira opção, abrindo espaço para os futuros processos de expiação quando a rebeldia é permanente. À medida que se apresentavam no exterior, davam notícias da rendição do comandante, gerando pânico e desordem entre aqueles que se lhe submetiam. Alguns mais audaciosos, sabendo-se livres do domínio terrível do sicário, fugiram em busca do próprio destino, enquanto outros retornaram às furnas de onde provieram. O acontecimento insólito para eles atribuíam poderes em excesso ao indigitado rabino.
facultava que logo mais entrariam em conflito, a fim de ser eleito quem o substituiria nas regiões que lhe serviam de domicílio. Sempre há disputas ferrenhas entre os maus, que se agridem na infelicidade que os vergasta, iludidos pela prepotência e suas façanhas macabras. Deixados, portanto, à liberdade nunca, porém, desassistidos pela divina providência, o tempo e as leis encarregar-se-ão de cuidá-los, encaminhando-os para o bem no próximo momento. Nossa tarefa dizia respeito ao religioso insano e a alguns dos seus cooperadores necessitados de socorro e de misericórdia, ora caridosamente atendidos. Logo depois, havendo ficado alguns dementados e vítimas de zoantropia, sem comando mental, os trabalhadores do Evangelho do Amor e da Caridade recolheram-nos em dependência especial da instituição para as convenientes terapias libertadoras da hipnose deformadora e da aflição indescritível de que eram vítimas. Com a área em derredor da sociedade quase deserta dos membros das hostes do mal, observamos a densidade da psicosfera doentia e das formas pensamento incontáveis que pairavam na região em que estiveram por pouco tempo. As suas emanações psíquicas e as exteriorizações emocionais grosseiras deram lugar a uma nuvem sombria na qual permaneciam as exclamações de ódio, gemidos e as aberrações que os tipificavam. Sob a orientação do nosso mentor, especialistas em higiene ambiental, utilizando-se de aparelhos próprios, puseram-se a sanear não somente o ar como o solo empestado das fixações ideoplásmicas prejudiciais. Cada nome que só Jesus. O trabalho de preservação do ambiente é de alta relevância para as atividades espirituais que nele se devem operar, como é compreensível. As nossas atividades realizadas sob condições especiais na área dos fluidos e da energia, para que alcance o êxito desejado, estão submetidas a muitas condições e circunstâncias, entre as quais a da higiene local. Por essa razão, fazem-se recomendações aos cuidados para que as reuniões mediúnicas de cura, de atendimento, de socorro fraternal tenham lugar em recintos reservados para esses místeres, em razão de serem providenciadas defesas e asepsiadas com frequências, liberando-as dos miasmas psíquicos dos enfermos de ambos os planos, que para ali acorrem em busca de auxílio. O dia amanhecera radioso e após todos os trabalhos de limpeza e preservação do ambiente, podíamos ver o astro-rei em toda a sua pujança e majestade abençoando a vida no planeta. Ainda pela manhã, Anacleto, sentindo-se mais bem disposto do que noutros dias, procurou a sociedade e o presidente a fim de manter uma conversa edificante que nos foi lícito acompanhar. Recolhidos a uma saleta discreta, o irmão, antes inquieto, confessou ao amigo e companheiro de lida espiritista o que se passara com ele nos dias anteriores. Tenho tido curiosos e estranhos sonhos. Disse, tentando recapitular as lembranças. Vejo-me com outros membros da nossa casa, aqui mesmo, em reuniões muito graves de socorro a mim próprio e a outros mais que nos encontramos necessitados. Infelizmente, muitos dos detalhes escapam-me, recordando-me somente das ocorrências em torno das minhas inquietações e distúrbios obsessivos. O amigo não desconhece que tenho passado por um período muito mau da existência desde a desencarnação de Margarete. Ela era meu sustentáculo, a segurança moral. Sem a sua presença física, as minhas resistências espirituais fraquejaram e permiti-me comportamentos incomparáveis com o Evangelho de Jesus, culminando nos últimos tempos em assumir compromissos perversos e manter conduta ultrajante.
À medida que se ia referindo ao descompasso moral, a emoção passou a beneficiá-lo com um honesto arrependimento que o levou ao extremo da verdade informando. Nessa loucura que de mim se apossou, furtei valores de nossa casa que repararei na primeira oportunidade quando me tornei a brecha moral para a entrada do mal. Com, como que é? Conto com a sua benevolência e compaixão, porquanto necessito de amparo e de oportunidade para recuperar-me. Venho colocar a cargo à disposição da diretoria a fim de que a minha mazela não mais dificulte o trabalho no bem, que é característica da nossa instituição. A sinceridade é o selo do ato que precede a qualquer reparação, a coragem para enfrentar o erro e recomeçar a conduta saudável. O nobre presidente segurou-lhe a mão, num gesto fraterno e superior, respondendo-lhe com amabilidade. Nunca o irmão foi mais digno de continuar no seu posto do que hoje. Todos nos enganamos e temos o direito de refazer o caminho, de encontrar a melhor maneira para o reequilíbrio. Peço-lhe que permaneça ao nosso lado, ajudando-nos e ajudando-se. Darei conta aos demais companheiros que andam preocupados com seu comportamento a respeito de nosso encontro, sem entrar em detalhes em torno do que conversamos, e todos lhes daremos o voto de confiança que você merece, para seguirmos unidos pela trilha de Jesus até o final. Enquanto isso, procure receber passes a fim de ter aumentadas as suas forças espirituais, e trabalhe o que lhe diz respeito fará o restante para o total restabelecimento. Notei que o diretor espiritual, Hermano, inspirava-o com ternura ao mesmo tempo auxiliando o confessor a extravasar todos os conflitos num colóquio catártico de excelentes resultados. Durante o período em que foi mantido o encontro, o efeito da mudança de foco mental do companheiro equivocado, o ser ovoidal, que se lhe encontrava imantado ao chakra coronário, agitava-se e emitia sons inarticulados que traziam revolta e agressividade. E porque a conversação avançasse no rumo de paz e da saúde moral, com o pensamento do enfermo totalmente voltado para o bem, o tubo, que culminava numa forma de ventosa, ligando, afrouxou e deslindou-se, fazendo com que o espírito tombasse no solo. Olha que interessante isso. Como se estivesse esperando essa ocorrência, o Dr. Bezerra ergueu-o com as próprias mãos e falou-lhe docemente: agora durma, meu irmão. Você está cansado e muito sofrido para continuar essa luta em glória. São novos os dias da esperança e você necessita de harmonia interior para eleger o caminho a seguir logo mais quando se libertar dessa injunção penosa. Nunca duvide do amor de nosso Pai, que jamais nos deixa ao abandono. Você assim se encontra por livre opção. Em toda parte está presente o convite da vida para harmonia e felicidade, mas a criatura humana estúrdia infelizmente elege o prazer voluptuoso de um momento em prejuízo da alegria permanente conquistada com esforço e às vezes sacrifício que se faz muito bem compensado. Irmãos devotados irão recolhê-lo a um hospital para recuperação de forma alterada e a futura reencarnação completar-lhe-á o trabalho de renovação e de paz. Deus o guarde em bênçãos de harmonia. A agitação diminuiu e o paciente foi entregue a 2 diligentes enfermeiros da casa que se encontravam a postos aguardando. Agora, nosso Anacleto terá uma facilidade para auto-superar-se. Desde que se resolveu pela mudança de comportamento, alteraram-se as faixas de sintonia e campos de vibração mental, facultando a libertação do vingador que o mantinha com ideias extravagantes no intercâmbio hipnótico demorado. As obsessões começam a diluir as contrições sobre o enfermo quando esse resolve-se pela mudança das paisagens.
das paisagens mentais, que agasalham os parasitas espirituais, dando-lhes sustentação pelo tônus energético de que se constituem. Por essa razão, não libertamos desse último explorador, favorecendo-o com a liberdade de escolha psicoterapêutica derivada da própria vontade. Compreendi a atitude do benfeitor quando socorrera na reunião. Aqui já nos referimos, deixando aquela vinculação doentia, quando aparentemente poderia ser feita a libertação. Se assim o fora, qual o mérito do necessitado somente recebendo auxílio, sem qualquer cooperação consciente de sua parte, sem interesse pela mudança e a real transformação de conduta moral? São muito sábias as leis, e os que as conhecem em profundidade podem comportar-se da maneira mais saudável e mais justa. Jubilosos com as ocorrências em torno do irmão equivocado, passamos o dia em atividades socorristas na instituição. À noitinha, no horário habitual, do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, dos passes posteriores e do atendimento fraterno, alegramo-nos por encontrar a jovem Martina, acolitada por Felipe, na sala com saudável aspecto. Continuava mergulhada em reflexões, lendo a mensagem de Jesus e deixando-se impregnar pelo seu conteúdo. Desde o nosso primeiro encontro, quando foi induzida a adentrar-se pela instituição, não mais voltou ao bordel de luxo, havendo-se impedido qualquer comunicação com seu explorador encarnado. Naquela oportunidade ouviu a mensagem com lágrimas que nasciam no coração e escorriam pela face. A palestra versava sobre os inimigos desencarnados, que muito a sensibilizava, porque ignorava totalmente esse intercâmbio, embora o conhecesse de maneira deformada pelas tradicionais palestras religiosas e superstições ambientais. Compreendeu que provavelmente ela estava em cursa entre aqueles que lhes sofriam as injunções penosas e prometeu-se mudanças íntimas radicais. Beneficiada pelos passes, logo depois buscou o atendimento fraterno para confirmar que estava disposta a assumir a maternidade, mesmo que sob muitos riscos, dentre os quais a perseguição do seu explorador, da dona do bordel e as dificuldades naturais que deveria enfrentar na condição de que uma pessoa solitária. A mãezinha, em processo de renascimento, foi tomada de incomparável júbilo quando ouviu a filha informar a decisão de levar adiante a gravidez. Nosso mentor, que acompanhava o diálogo conosco, murmurou: a vitória do bem é sempre o resultado final de qualquer cometimento, mas vidas sempre são resgatadas pelo amor. Prossigamos em nosso trabalho de libertação de consciências e de iluminação de vidas. A noite avançava lentamente. Então aqui a situação foi resolvida para todo mundo, pelo que a gente vê, né? E como sempre, o bem vence. A gente acha que não, né? Que a gente está no meio do mal e que ele demora demais e que não passa, que as provações, as situações que a gente vive de dor, sofrimento, desculpa, são eternas, né? Que nós somos castigados, que nós somos esquecidos por Deus. A gente usa cada tipo de termo, né? Quando a gente está em situação ruim, achando sempre um culpado para as nossas dores, nossas mazelas, e na verdade a gente vê aqui em todos os casos, não só dentro das obras do Divaldo, mas qualquer outra obra espírita que você for ler, tem essa explicação do porquê que a gente sofre. E ela está ligada intimamente ao nosso mau uso do livre-arbítrio. Todas as pessoas que atravessam maus momentos, esses maus momentos nada mais são do que lições. Lições daquilo que você não aprendeu pelo bem. Como dizia Jesus, não aprende pelo amor, aprende pela dor. E aí não existem culpados, não existem, né? No primeiro momento a gente olha aqui os obsessores e fala: nossa, mas como é que pode a criatura ser tão ruim e ficar guardando ódio por tanto tempo? Então, se alguém pisar no teu pé agora, nesse exato momento, você vai olhar para a pessoa com carinho e falar assim: não foi nada não? Você pode até fazer isso por educação. Mas lá no seu íntimo fala assim: cego, você não viu meu pé? Isso aí já não é criar um ressentimento, isso aí não é criar um certo pequeno momento de ódio? Agora imagina, uma criatura que naquele momento criou aquele sentimento de revolta, sentimento de raiva, e ela vai somando isso ao longo da sua vida.
30, 40, 50 anos você guardando uma raivinha daqui, uma raivinha dali, né? Especificamente, quando a gente guarda a raiva de um ser humano, de dois, de uma família, de um conjunto, uma equipe, alguém com quem eu trabalho, se eu ficar guardando isso por tempos e tempos, esse cara guardou por quase 5 séculos, 100, 500 anos guardando raiva. Para ele poder ser dobrado, precisou Francisco de Assis, precisou Bezerra, precisou a mãe dele. Olha quanta coisa. E antes disso, quanto sofrimento não deixaram ele ter? Porque quem faz o mal, o primeiro a se embebedar dessa maldade, dessa energia, desses fluidos ruins, é quem está com ele. O Divaldo sempre fala isso nas suas palestras, né, nos seus dizeres. Se a pessoa tem alguma coisa contra mim, o problema é o dela. Ela tem alguma coisa contra mim, não sou eu que tenho contra ela. Então tá nela. Então todo o mal que a gente pensa que está causando em alguém, na verdade, primeiro, nós estamos se embebedando desse mal. Nós estamos se alimentando desse mal. E à medida que a gente tem o mau uso do livre-arbítrio, trazendo para a gente essa maldade, esses fluidos negativos, isso ao longo do tempo pode ser encarnado, gerado uma doença, gerado um sofrimento, que é incalculável, que a pessoa fala, nossa, mas eu não fiz nada para merecer isso. Fez, lógico que fez. Se você está passando é porque você fez. Deus não é injusto. Só que ele não é vingativo, ele não é mau. Ele só vai te dar aquilo que você fez por merecer. Se você plantou banana, você vai colher banana. Desculpa, mas as pessoas não querem isso. As pessoas querem colocar lá na terra semente, tudo infrutífera, e querem que abra um pomar na sua frente. Não é assim que funciona. Então, todos os casos que a gente vem acompanhando na literatura espírita, não só do Divaldo, ele mostra pra gente que o problema maior está na gente, não está fora. A gente busca o problema fora. Fulano falou tal coisa, fulano fez tal coisa aconteceu, por isso que eu reagi assim. Gente, o negócio está aqui dentro. O problema está aqui, somos nós. Tem casos que ficam aí séculos carregando essa raiva pelo seu mau uso do livre-arbítrio. A sua escolha e a espiritualidade espera o momento certo para despertar aquele cara. Pô, mas não podia ter despertado antes? Não é isso que o texto falou aqui? Não podia ter chamado antes, conversado antes, mostrado antes? Até podia. Mas e aí o mérito dessa pessoa? Ela despertar. Ver que quando o Anacleto, né? É que eu confundo o nome, gente. Eu escrevo e depois eu acabo esquecendo o nome. Eu tenho esse mal. Isso. O Anacleto, ele falou assim, eu comecei a cair em erro quando minha mulher morreu. Mas eu não percebi. A mulher morreu, eu descambei. Né? Eu fui promíscuo, eu fui pro lado do sexo desenfreado. Um ovoide, né? Um ser em estado ovoide, ou seja, que só precisa de energia, que não tem noção nenhuma do que está acontecendo, está completamente abobado, porque um ser que está em estado ovoide, ele só precisa de energia para se manter vivo, ele não precisa de mais nada. Ele não sabe o que é certo, o que é errado, ele está total falta de consciência. Aquele ser ali precisava de energia, grudou do Anacleto. Falou, opa, aqui tem energia de sobra, porque o cara tá, né, na promiscuidade, a energia sexual mais forte que tem, então é aqui que eu fico. E se você desliga um ser desse, um desencarnado desse nível, que está obsediando uma pessoa encarnada, se você desliga ele totalmente assim, no vapt-vupt, pode até desencarnar o encarnado. Porque um está servindo de alimento para o outro. Então, nós tivemos uma vez, num trabalho mediúnico, um rapaz que chegou e ele era usuário. E o que fez ele procurar socorro? Olha só como que tem todo aquele momento de despertar, né? O que fez o cara procurar um socorro na doutrina espírita foi que ele colocou cocaína em cima da geladeira da casa dele. A geladeira, suponho que seja baixa. E o filho pequeno estava subindo na cadeira para pegar a cocaína, porque viu o pai cheirar aquilo, achava que era gostoso e queria experimentar também. Na sua ingenuidade, o menino ia usar droga e ia morrer. Aí o pai, quando viu a cena, falou, não, agora está na hora de eu parar, porque senão meu filho vai morrer. E ele foi buscar ajuda, não por ele, mas para que ele fosse exemplo, para que ele não desse esse passo mal para o filho dele. E a intenção dele era das melhores.
Então a espiritualidade o levou até o centro, ainda que acontecesse de tudo, né? Porque quando a gente fala que vai no centro espírita, chove, troveja, dá enchente, cai a ribanceira, não é isso? Pra gente não ir. Ele falou que foi muito difícil para ele chegar ali naquele grupo para ser tratado, mas ele estava firme de que ele queria ajudar o filho e não ele. Ele não queria ser aquele modelo para o filho dele. Então, a sua intenção, a espiritualidade reforçou a sua segurança e ele veio até o centro. No nosso grupo, que eram de 14 pessoas, 14, 15 pessoas, nós fizemos todos as vibrações, né? Fizemos as preces, e em volta pedimos auxílio à espiritualidade, e ele estava ligado a aparelhos com a espiritualidade inferior. Que se a gente tirasse aqueles aparelhos, eu não vou saber explicar direitinho, porque quem conduz o trabalho é que vê, que sabe, né? Ai, eu tô engasgando. Desculpa. Aí, quem sabe lidar é o coordenador do trabalho. Mas eu ali, como trabalhadora que eu tava, o que eu entendi é assim, que se desligassem os aparelhos que estavam ligados a ele e à espiritualidade inferior, se desligasse de uma vez, ele também morreria. Porque era algo assim que um dá para o outro, né? A espiritualidade inferior dá a capacidade dele se manter em pé e ele dá os fluidos, a energia dele para essa espiritualidade. Mesmo que inconsciente, através das suas atitudes, suas intenções, que são pensamentos e sentimentos que a gente sabe que se liga à espiritualidade superior ou inferior. No caso dele é inferior. E aí não podia ser desligado totalmente e tudo de uma vez. Então ele tinha que fazer um tratamento, ir toda semana no nosso grupo, a gente fazia as preces, pedia a espiritualidade que fosse desligando um a um daqueles aparelhos. Aqui, à medida que o Anacleto mudou o pensamento dele, que ele passou a vibrar a necessidade dessa transformação, de retomar os seus trabalhos com seriedade, de que a consciência de que ele estava fazendo uma série de coisas erradas, fez com que aquele elo com a espiritualidade inferior fosse se dissolvendo por si só, né? E a espiritualidade superior aproveitou aquele momento para ajudar no rompimento daqueles elos. Isso fez com que o espírito, o ser que estava em estado ovoide, fosse socorrido, né? E ele, o Anacleto, também teve a nova oportunidade de continuar no grupo. Quando ele se colocou na questão humilde de falar assim, eu não tenho condições de ficar no grupo, ele já mostrou que ele era confiável. Porque o duro é aquela pessoa arrogante, que está cometendo erros e ainda não enxergou isso, não aceita. Você fala para ela, poxa, mas você está pisando na bola, olha aqui o que você está fazendo. E a pessoa fala assim, imagina, é o outro está me vendo desse jeito, o outro tem melindre, o outro tem inveja, então ele vai jogando no outro e ele mesmo não se enxerga. Esse é o perigo dentro de uma casa espírita. Pessoas que querem trabalhar, mas não enxergam seus flagelos, não conseguem ver as suas... a sua falta de equilíbrio diante das circunstâncias. Então nós temos que nos manter equilibrado e consciente, falar, não, agora realmente eu pisei na bola. Hoje eu estive conversando com uma coordenadora também de atividades espirituais pela USE da Cantareira, e falei para ela assim, eu tenho receio às vezes de fazer alguma coisa, eu tenho insegurança, né, em algumas coisas que eu falo, que eu estudo, se eu estou entendendo direito mesmo ou não. Eu sou uma curiosa, né, e uma pessoa que quer trabalhar e está buscando um espaço para trabalhar da maneira que eu posso, mas eu não tenho domínio, né. Aí ela foi para fazer um elogio, eu falei assim, não faz não, porque eu não aceito o elogio ainda, eu estou aprendendo e eu vou passar aí por um bom tempo nessa fase do aprendizado e eu agradeço as oportunidades, mas eu preciso de alguém que esteja olhando essas oportunidades, se eu estou sabendo lidar com elas, né? E eu vou aceitar um puxão de orelha, claro que eu vou. Tem gente que não aceita. Se você for falar com a pessoa assim, olha, você falou tal coisa, você fez tal coisa, ela não aceita. Eu fui fazer uma palestra em determinado centro uma vez, onde foi a minha primeira palestra naquele local. Se eu não me engano, era a terceira palestra que eu estava fazendo presencial, segunda ou a terceira palestra presencial, bem em início mesmo, né? Nervosa, 50 pessoas na minha frente. Então, assim, naquele momento eu falei, claro, algumas coisas que não eram convenientes, como toda pessoa que está iniciando acaba tendo suas gafes. Mas a forma, não é o quê, mas a forma que a pessoa fala, aquilo causa gera um certo melindre, sim.
Porque você está se preparando, você foi uma pessoa honesta, você falou que está começando. Se a outra está a fim de te dar uma oportunidade, ela tem que aguardar, tem que esperar um pouco. Eu falo para o meu aluno, né? Você tem uma atividade para fazer, o aluno acabou de chegar na sala de aula. O aluno vai tentar uma vez, é lógico que ele vai cometer erros. E eu vou pegar e chegar no meu aluno e falar assim, olha, apaga tudo isso e faz de novo? Não, eu tenho que chegar nele e falar assim, olha, de 10 aqui, 2 você fez certo, você tá caminhando, viu? Bora lá, vamos lá que você tem condições de fazer mais. Você tem que incentivar e não vir cortando a pessoa, né? Então, às vezes, o melindre bate na gente devido à forma que as pessoas agem. Mas aí, estudando mais à frente, eu fui vendo o seguinte, isso que eu acabei de falar. Como os outros reagem, como os outros fazem, as situações não podem me abater, porque está em mim essa questão do aceitar ou não. Se eu aceito, se eu pego aquilo de uma forma negativa, não é o outro culpado de estar me dando algo negativo, sou eu que estou aceitando o lado negativo. Então eu fui bem, né, taxativa na época, falei assim, olha, se não tá bom, então tá certo, aqui eu não volto mais, melhor, porque vocês têm o seu jeito, né, eu tô começando, ainda tô me adaptando, tô tentando encontrar uma linha para desenvolver, e aí talvez eu não vá agradar, então já tendo receio, sendo mal recebido, né, você fica mais inseguro, eu falei, o trabalho não vai fluir, então é melhor eu, né, me resguardar. Em contrapartida, lugares assim que eu vejo que tem uma potência muito maior do que aquele, me chamaram. Então, a gente não pode se deixar abater, né? Se eu me deixasse abater ali naquele momento, eu ia parar. E às vezes o que a espiritualidade inferior quer? Através de um recado, através de alguém te tocar e falar assim, desiste, isso aí não é pra você não. E se a gente deixar, a gente para, a gente trava. E a espiritualidade inferior aplaude. Então, o que nós temos que fazer? Insistir. Se aquele caminho não deu certo, insiste em outro. Vai buscando outras portas, até você se encontrar e ser útil. Porque o maravilhoso da nossa vida é conviver com pessoas, saber conviver com pessoas sim, mas é individual o progresso. É nosso, não é de ninguém. Então esteja onde estiver, fazendo o que estiver fazendo, faça com amor, ligado à espiritualidade. Isso transcende, sabe? Parece que tudo que está em volta se torna tão pequeno, passageiro, porque você sabe que você vai voltar para um plano onde tem pessoas que gostam de você, onde tem pessoas que torcem por você, que estão ali com as bandeirinhas, sabe? Olha, ele deu uma dentro. Então, nós não podemos deixar para trás a nossa evolução em função daquilo que acontece em volta. E nós muitas vezes nos melindramos, causamos essas dores, né, interiores, e aí a gente se fecha e vai se fechando, e a espiritualidade inferior vai adorando tudo isso. Porque aqueles com quem a gente já teve um revide, que a gente já teve um duelo, que a gente já teve uma treta, eles estão sempre por perto, sempre, porque a nossa energia, como é que é? Uma coisa que eu vi uma vez, né? Eu li em algum lugar essa história, eu não lembro se foi na própria do Divaldo, em outra obra, mas uma mulher tinha reencarnado e numa vida passada ela tinha feito muitos homens de trouxa, né? Ela tinha sido promíscua, ela usou e fez barganhas, ela fez um negócio assim bem feio mesmo com homens. E aí ela reencarnou como homem, ou seja, ela estava escondidinha num corpo de homem, que aí aqueles espíritos que foram enganados jamais iam reconhecer ela, certo? Tava lá, vestidinha de homem, encarnada de homem, vivendo como um pai de família exemplar, tal. Só que a energia que aquele ser tinha era a energia sexual da época de quando ela era prostituta. E os que foram lesados por ela no plano espiritual reconheceram a energia naquele corpo. Quando reconheceram, começaram a atormentar aquele homem, que era a mulher na outra vida como prostituta. Então a gente não consegue esconder essa energia. O que nós temos que fazer então? Transformar a energia. Nós estamos encarnados justamente para ter experiências, para reconectar com um plano maior, para que a gente possa se transformar, fazer essa reforma íntima, não tendo pendências com aqueles que a gente prejudicou. Se hoje alguém prejudica,
é um retorno daquilo que nós fizemos lá atrás, sem dúvida nenhuma. E isso não quer dizer, eu li essa semana também uma frase falando sobre isso. O espírita tem mania de falar assim, que ele sofre porque ele causou dor. Então tá tudo certo. Tá tudo certo sim, mas isso não significa que eu tenho que ficar abaixo da minha dor. Ah não, já que eu aprontei todas, eu mereço passar por isso, então eu vou ficar passando com resignação. Dependendo do tipo da fala, não é resignação, é omissão, é possessividade, né? Não, possessividade não, como é que a gente fala? É você se colocar numa posição inferior àquilo que você está passando. Estou tentando achar a palavra e não consigo agora. Mas é você ser omisso diante daquela transformação que você tem que ter. Você simplesmente passivo, achei a palavra. Você ser passivo diante de uma transformação que você precisa ter. Não é só falar, ah, não, eu passo por isso, eu vou ficar resignado e vou ficar quietinho aqui. Não, não é ficar quieto. É você ver a situação, tá pegando fogo em volta, então você tem que jogar água, você tem que apagar esse fogo, você tem que transformar esse momento num momento de aprendizado e de transformação, seja em volta, seja com você, principalmente em você. Então o espírita não é um cara omisso, um cara passivo, ele é atuante. E em todos os setores, seja na parte encarnada como desencarnada, né? Ah, não, eu tô vendo o país do jeito que tá aí, cada um com o seu, não tô nem aí, eu não vou me meter nisso. Não, você tem que se meter sim. Não, eu tô vendo a escola do meu filho é ruim, mas fazer o quê? Toda escola é ruim mesmo. Não, você tem que ir lá e fazer com que essa escola fique boa. No seu trabalho as coisas estão ruins, você tem que fazer o seu trabalho ficar bom. Ah, eu casei, e depois de 30 anos casado é assim mesmo, fica tudo relaxado, fazer o quê? Agora vamos terminar junto, né? Não, você tem que fazer seu casamento ficar bom. Ah, eu tô com problema de saúde, agora dói aqui, dói ali. É fazer o quê? Eu tô velho, né? Não, você tem que arrumar a tua saúde. Só não arruma aquilo que realmente não tem conserto. E para Deus tudo tem jeito. Para Deus tudo é possível. Por quê? Nós, filhos do Criador, não temos conserto. Lógico que temos. Então nós vemos aqui, nesse contexto todo, né, que eu estou falando, que o ser humano ele tem o livre-arbítrio. Quando chega o momento dele de despertar, a espiritualidade colabora, mas o momento de despertar depende do uso certo do livre-arbítrio. Às vezes, pela demora desse uso correto, a espiritualidade dá um empurrãozinho, que foi o caso aqui do... esqueci o nome dele de novo, gente. O Bambambam lá, como que é o nome dele? O Rabino Eliakim. Esse cara estava na maldade há 400 anos. Então, peraí, já passou todas as possibilidades. Agora nós vimos uma brecha aqui, vamos dar um empurrãozinho nesse cara. Esse outro aqui que estava em estado ovoide. Pô, se deixar vai ficar nesse estado a vida inteira. Então vamos dar um empurrãozinho também. Qual é o empurrãozinho? É atendido, né, no plano espiritual é socorrido, como é socorrido aqui num pronto-socorro, num hospital, também tem isso no plano espiritual. Depois de ser socorrido, ser tratado, vai ser conscientizado. Foi conscientizado? Agora é uma nova oportunidade de trabalho, de você estipar esse mal dentro de você, né? E às vezes, naquele empurrãozinho da espiritualidade, quando o cara é muito endurecido e ele não quer de jeito nenhum a sua transformação, então você vai espiar um pouquinho. Aí a expiação é o sofrimento que muitos de nós ficamos aí chorando as pitangas, dizendo que todo mundo tem culpa menos nós. Vê bem. Então nós não temos que ser passivos diante da dor, nós temos que nos transformar perante ela. E há uma transformação assim da água para o vinho, para aquele que se conscientiza de que aquela situação é de aprendizado. Não é de passividade, mas sim de transformação íntima. É muita coisa para aprender, né, gente? Muita.